é que o Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, deu um bote no José Botto para tentar tirar 2 jogadores do Flamengo. A situação é basicamente a seguinte: o Botto ficou até espantado, foi o que me foi passado, porque tava rolando, sabe aquela entrevista que tem antes do jogo, que o técnico vai e fala, aquela coisa toda? Tava rolando aquilo ali, aquela entrevista ali antes do jogo. O Leonardo Jardim, por ser português, ele veio, cumprimentou, falou ali algumas palavras com o José Botto, aquela coisa toda. E aí, nessa de cumprimentar e de falar, chegou ali o dono do Cruzeiro e, segundo a informação, na frente de todo mundo, ele falando com o José Botto: e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Pô, prazer te conhecer. Vem cá, como é que a gente faz para eu trazer o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves aqui pro Cruzeiro? Tem aquela situação que ele quer o Arrascaeta, isso aí eu já até cheguei a comentar aqui, mas é praticamente impossível. Claro que no futebol não existe nada impossível, mas é muito difícil que a negociação com a Arrascaeta aconteça. Eu até perguntei ontem para uma pessoa do futebol, e se ele fizer uma proposta pelo Arrascaeta? A pessoa me disse assim: olha, é praticamente impossível o Flamengo deixar o Arrascaeta deixar o Flamengo para poder voltar para o Cruzeiro. Mas essa conversa do Pedrinho para tentar levar o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves aconteceu. E como eu disse, o Botto chegou a ficar meio surpreso, porque na cabeça do Botto, ele pensou assim: cara, esse cara tá falando comigo isso aqui mesmo? A conversa ela tá acontecendo aqui, tipo, tem jornalista ali perguntando pro técnico, tem um monte de gente aqui em volta, e o Pedrinho falando: e aí, como é que eu faço? Eu posso te mandar jogador, você pode me mandar esses 2 jogadores, e desde a janela passada, o Pedrinho Lourenço, ele já quis tentar tirar principalmente o Luiz Araújo do Flamengo. A negociação, ela não andou e não foi para frente. Ele não desistiu. E aí, o fato dele não ter desistido, a prova de que ele não desistiu, é que agora, mais uma vez, ele tentou aí, junto ao José Botto, agora ele deu um bote direto no José Botto para tentar tirar os 2 jogadores, né, do Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar isso, né, esperar a janela de transferência abrir. No caso do Matheus Gonçalves, o seu empresário já está buscando um clube para que onde ele possa jogar mais, onde ele possa ter mais rodagem. No caso do Luiz Araújo, é um jogador que o técnico Felipe Luiz conta bastante, é um jogador importante dentro do processo de montagem da equipe do técnico Felipe Luiz. O importante é a gente estar sempre ligado no que está acontecendo, e na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai mantendo vocês muito. O Guilherme Flazoeiro trouxe ontem que o dono do Cruzeiro, tiveram vários perfis trazendo, né? Eu peguei no Guilherme, que é meu amigo, costumo acompanhar. O dono do Cruzeiro quer 2 jogadores do Flamengo. Eu apurei sobre isso, tá? Que o Pedrinho Lourenço conversou com o José Botto antes da partida contra o Cruzeiro e falou sobre o interesse em contratar Matheus Gonçalves e Luiz Araújo na próxima janela de transferências. A ideia do mandatário da equipe mineira é negociar uma troca por 2 jogadores do Cruzeiro que não tiveram os nomes revelados pelo Guilherme. Eu entrei em contato também com algumas fontes ligadas ao Cruzeiro que me passaram que um dos jogadores é o Wallace, tá? Um dos jogadores é o Wallace, volante que já interessou o Flamengo, que era da Udinese, Grêmio, ele já interessou o Flamengo. Então o Cruzeiro tenta trocar o Wallace e mais um. Na internet também falaram sobre o Wallace e Kaique Kendi, que é um atacante artilheiro do Sub-20 do Cruzeiro, que é filho de um famoso lateral de seleção brasileira, do Kleber. Então o Kaique Kendi seria esse jogador que eles tentariam trocar. O Wallace e Kaique Kendi mais um valor, uma possibilidade do Cruzeiro envolver cifras ou outros jogadores no negócio, tá? Então é uma possibilidade. Eles querem Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, cara, e eu procurei saber com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me falou: não dê importância para isso. Não dê importância para isso. Ou seja, não há interesse nosso em negociar Luiz Araújo e Matheus Gonçalves pelos jogadores que eles estão oferecendo. Então, o Flamengo até aceitaria o negócio, tá? Pelo que eu senti, o Flamengo até aceitaria. Ele não desmente a informação da conversa que teve um dirigente do Flamengo, né? Pelo que me passaram,
essa pessoa que me passou não desmentiu a conversa do Boto com o Pedrinho, mas ela fala que o Flamengo não tem interesse nos jogadores ofertados pelo Cruzeiro. E que é para não dar muita importância a isso, porque não é uma situação interessante. Então, se o Wallace e o Kaique Kendi, que seriam os jogadores que o Cruzeiro estaria oferecendo por Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, não são interessantes para o Flamengo, acho que a gente também... Cara, eu vou falar uma coisa, o Luiz Araújo joga demais, pode não estar vivendo a sua melhor fase, já teve uma boa fase no começo do ano, o Matheus Gonçalves ainda tem muito a mostrar, eu sinceramente não trocaria, não venderia. Eu acho que são dois jogadores que o Felipe precisa utilizar, o Matheus, inclusive, tem que ter oportunidade. Eu acho que é uma situação importante da gente falar que o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves hoje eu acho que merecem ficar no Flamengo, tem que ficar no Flamengo. Pelo menos o Luiz, cara, o Luiz já mostrou, né, ser importantíssimo, já fez gol decisivo na Supercopa, já teve grandes partidas pelo Flamengo. O Luiz Araújo, eu acho que não vale negociar. O Matheus Gonçalves merece oportunidade. Eu acho que é uma situação aí para ser avaliada com carinho, porque esses caras reforçam absurdamente qualquer time que eles forem, principalmente o Cruzeiro, que já tem um elenco bom, que está começando a se encontrar com o Leonardo Jardim. Vai reforçar o Cruzeiro? Eu não faria negócio com o Cruzeiro, não. Situação de Matheus Gonçalves, né, de jogadores do Flamengo que interessam ao Cruzeiro, a gente tem aí o Matheus Gonçalves também como alvo de 2 clubes da Europa, tá? Então, o Ajax da Holanda e o Como da Itália devem voltar a fazer uma sondagem, né? Devem voltar a fazer uma procura pelo Matheus Gonçalves, podendo fazer proposta pelo jogador, tanto o Ajax da Holanda como o Como da Itália, notícia que já tinha sido publicada há alguns meses atrás e que a gente teve essa informação com fonte próxima ao jogador, que esses clubes e mais um ou dois, né, podem apresentar propostas e que eles estão buscando propostas para apresentarem ao Flamengo. Então o staff do Matheus Gonçalves, eu converso inclusive com assessoria, com o pessoal que trabalha com o Matheus, o que eles falam é que o jogador está esperando mais oportunidades aí do técnico Felipe Luiz, mas o empresário, o staff do jogador está buscando apresentar propostas ao Flamengo e tem clubes, né, que já fizeram procura anterior e que devem voltar a procurar agora, né, em julho, né, na janela pós-mundial. Né, clubes aí, como a gente falou, como o da Itália, o Ajax da Holanda, multicampeão holandês, né, e tem outras equipes aí que eles estão em contato para trazer propostas para o Flamengo, já que o Matheus não tem muito espaço e eles esperam que ele consiga pelo menos uma saída que seja interessante tanto para o jogador quanto para o Flamengo. Então eles vão trazer propostas para o Matheus Gonçalves. O Flamengo aí é sondado, inclusive, para vender o jogador por algumas equipes brasileiras também, empréstimo também. Tem clubes de tudo quanto é lado interessados aí no Matheus Gonçalves, que fez uma grande campanha no Red Bull Bragantino, vale a gente lembrar, teve uma boa passagem como empréstimo ali no Red Bull Bragantino, mas acabou voltando para o Flamengo e não é utilizado como esperado. Olha só, a gente tem aqui uma notícia importante, que o empresário do Tite errou e o processo contra o Flamengo foi extinto. Aquele processo que o empresário do Tite tinha colocado contra o Flamengo, né, que a gente trouxe aqui, eu falei, cara, que loucura. E o gol